Boa tarde, queridos, paz do Senhor. Vocês estão bem? Saudade de estar aqui com esse povo avivado, gente. Como é gostoso estar no meio de vocês. Como vocês percebem, eu já estou rouca, né? Eu nem cheguei, já não tenho voz. Então, vocês fiquem na intercessão por mim, tá bom? Vocês ficam na brecha aí por mim, eu preciso de voz. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra, ontem o pastor Tiago divulgou. O Senhor nos deu a graça de escrever este livro. Eu falo que é livreto, ele fala que é livro. É um livro de leitura muito rápida, mas nele está contida uma revelação que saiu de uma pregação. Um dia eu estava na minha casa e o Senhor falou comigo: meus filhos estão entrando em cavernas e eu nunca mandei filhos para a caverna. E o Senhor dizia para mim: por que é que eles entram na caverna quando eu sou o abrigo seguro? E o Senhor falava comigo que quando Ele quer nos trabalhar, Ele nos envia para o deserto. E lá Ele está conosco. Mas na caverna não é lugar de filho de Deus. E aqui você vai encontrar revelações sobre isso de pessoas que entraram na caverna. E você vai ver que nenhuma delas entrou debaixo da orientação de Deus. E aí você pode pensar assim: Davi entrou para se proteger. E por que ele foi para a caverna se Deus é o abrigo seguro? Então, às vezes, a gente entra em caverna com a desculpa de que nós estamos nos protegendo, mas caverna é lugar de morte. E não é para os filhos de Deus. Amém? Então, se você quiser comprar, adquirir, nós estamos vendendo ali, tem maquininha de cartão, R$25. E vai ser bênção se você quiser levar e presentear alguém. Eu tenho certeza que a revelação contida neste livro tira pessoas da caverna. Nós já temos testemunhos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Crescimento saudável. Falar de crescimento, queridos, é falar de processo, porque ninguém cresce do dia para a noite, não é verdade? Ninguém cresce. Cresceu, de repente, um bebê de 9 meses está com 10 anos. Não, embora o tempo esteja passando rápido, ninguém cresce de uma hora para outra. Nós passamos por um processo de crescimento, não é? Então, antes de nós entrarmos na palavra, quero dizer para você que para nós falarmos do que nós vamos tratar hoje, você precisa entender que tudo que vai ser ministrado neste altar não é para quem não veio ou para quem está do seu lado, é para você. Amém? Então nós já vamos começar colocando um filtro. Você não vai pensar em quem precisava estar ouvindo isso. Você vai pensar assim: é para mim. Eu precisava ouvir isso. Amém? Porque toda palavra que é liberada do altar passa pelo crivo do pastor. Primeiro, nós somos experimentados na palavra antes de pregar para vocês, viu, queridos? Então, quando o Senhor fala com você, é para você, não é para o irmãozinho. Porque assim, quando a gente está no culto e a palavra é boa, é para mim, né? Mas quando a palavra é de exortação, fulano tinha que ouvir isso. Nunca é para a gente, não é verdade? Mas crescimento é processo, então nós precisamos crescer. Amém? Então a palavra é para você, a palavra é para mim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida da igreja e ela falou assim para mim: sabe, pastora, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente compartilha a nossa vida, com quem a gente anda. A gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, porque não é todo mundo que celebra com a gente, não é todo mundo que se alegra com a gente. Não é verdade, irmãos? E aí eu falei para ela: verdade, querida, é verdade. E aí na mesma hora eu falei assim para ela: aí eu pergunto para você, mas você é essa pessoa? Passa primeiro por mim. E aí eu virei para ela e falei: eu não consigo pensar que eu tenho que... eu não posso compartilhar isso com essa pessoa, porque eu não posso, porque ela não se alegra comigo. A pergunta é: eu me alegro com ela? Será que eu sou essa pessoa antes de olhar para o outro? Será que eu sou uma pessoa que consegue se alegrar com o que o outro está conquistando, com o que o outro está vivendo? Será que eu sou aquela que me alegra quando eu vejo aquela irmã sendo usada no profético? Eu olho para ela e falo assim: profeta, está morrendo de inveja, queria estar no lugar da profeta. Será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou a pessoa que consegue se alegrar com a vida do outro irmão? Que consegue sentir a dor do outro? Que consegue ver o outro prosperar e ficar feliz por ele? Diz para você, a palavra é para mim. Não é isso? A partir do momento, queridos, que a gente olha para nós e não para o outro, a mensagem tem outro significado. Porque aí a gente se permite ser moldado por Deus, não é verdade? Quando a gente olha para nós, a gente sempre tem uma boa justificativa. Então o pastor vem aqui e traz uma palavra de correção para a igreja.
Uma palavra de exortação. Se você conseguir olhar para dentro de você, você sempre vai buscar uma justificativa, ou seja, uma desculpa que justifique o porquê você é daquele jeito. Só que quando você olha para o outro, você justifica por ele, né? Você olha e fala, por causa disso, disso e disso. Diga, a palavra é para mim. 1 Coríntios 11, do 26 ao 30, um texto famosíssimo, conhecidíssimo, que vocês, creio eu, que vocês leem isso pelo menos uma vez ao mês. 1 Coríntios 11, do 26 ao 30, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. A gente lê esse texto como hábito. Temos o hábito de ler toda vez que vamos ministrar Santa Ceia. Só que o texto diz aqui, verso 28, examine-se cada um a si mesmo. Está dizendo para você olhar para o outro? Está dizendo para você dizer para o outro se ele pode ou não participar da Santa Ceia? Se ele é digno ou não do corpo de Cristo? Não, a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba, e então tenha comunhão com o Senhor, participe do corpo de Jesus. E ele fala, porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Esta é a razão de tantos fracos e doentes. Querido, fraco e doente cresce. Isso causa impedimento, né? Então nós precisamos examinar a si mesmo. Queridos, Jesus realizou a primeira ceia depois da tradicional refeição de Páscoa. Ali ele usou um cálice de vinho para marcar o início de uma nova aliança. O tempo de Jesus traz consigo uma nova aliança. Não mais a antiga, não mais a lei mosaica, não mais as leis do Antigo Testamento, mas agora uma nova e eterna aliança, não é isso? E eu costumo dizer que essa nova aliança elevou o padrão moral. Porque lá atrás, quando a gente via que o sacerdote ele entrava no tabernáculo, ele entrava uma vez ao ano para fazer sacrifício por expiação do povo. Então, uma vez por ano, uma pessoa separada, santificada, que tinha um monte de requisito para cumprir, ela entrava no santíssimo lugar dentro do tabernáculo para fazer sacrifício, para que o povo fosse perdoado. Mas aí vem Jesus na história, que a Bíblia chama de suficiente, o último sacrifício, o último e suficiente sacrifício. E aí Jesus entra nessa história, e aí o que a palavra diz? Que o véu rasgou, e agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Opa! É ótimo entrar na presença de Deus, não é, queridos? Acesso livre ao Santo dos Santos. Mas lembra que o sacerdote, para entrar, ele tinha um padrão elevado, de conduta, de moral. Por isso a nova aliança traz para mim e para você um padrão elevado de comportamento, de conduta, de moral. Porque agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós podemos entrar livremente na presença de Deus. Então o que Jesus faz? Eleva o padrão. Então é ótimo acessar a presença de Deus, mas isso também requer de nós compromisso, responsabilidades. Diga a palavra para mim. Para nós desfrutarmos, queridos, dessa presença, nós somos convidados a uma responsabilidade. Lucas 12, do 47 ao 48, diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Dá uma mexida aí na cadeira que eu sei que está espremendo, né? Está começando a ficar mais estreita a palavra.
que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que a partir do momento que eu tenho revelação, conhecimento, acesso àquilo que a palavra requer de mim, ao nível de conhecimento que eu tenho, eu sou cobrado. Cobrado em quê, pastor? Em responsabilidade, em posicionamento, em ação, em responder aquilo que Deus quer de mim e de você. Precisamos dar uma resposta a Jesus. Jesus vai lá, morre na cruz por mim e por você. Qual é a resposta que nós damos a esta entrega? Qual é a resposta? Ah, queridos, o acesso à presença nos deu responsabilidades. Voltando lá para o texto da Santa Ceia, fala que é uma celebração destinada aos crentes que creem no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, é para mim e para você. E antes de participar do corpo de Cristo, da Santa Ceia, nós somos convidados a um tempo de reflexão. Porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós somos convidados. A expressão grega no original é dokimazeto. Dokimazeto. O que significa essa palavra? É um exame rigoroso da nossa alma em relação à vontade de Deus, mas debaixo do conselho do Espírito Santo. Sabe aquele momento que o pastor fala assim, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Ali é o momento que a gente entra em reflexão. E ali é o momento que o Espírito Santo começa assim, lembra daquele dia? Lembra que você falou? Lembra que você deveria ter feito e não fez? É quando nós fazemos essa autoanálise, essa análise profunda, debaixo do conselho do Espírito Santo. E essa autoanálise, queridos, ela é íntima. Porque o Espírito Santo, ele acessa lugares que talvez você ache que você está sozinho, mas o Espírito Santo viu. No seu quarto, no seu celular, ele viu as conversas, ele viu os acessos à pornografia, ele viu por onde você andou, os palavrões que você soltou, os momentos em que você pecou. O Espírito Santo vê tudo. Então tem momentos que a gente acha que a gente está sozinho, mas a Bíblia fala que não há um lugar só que a gente consegue fugir da presença de Deus. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele nos vê. E é nessa hora de reflexão que nós somos convidados pelo Espírito Santo a nos arrepender. Amém? Mas sabe, queridos, o que Deus falava comigo? É muito mais fácil olhar para o outro. Fica de pé um pouquinho. Depois do almoço, eu sei, queridos, que nós ficamos cansados e com sono. E quando Deus quer corrigir e aprumar algo, o diabo trabalha trazendo opressão, dor e sonolência. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora sobre este lugar e dizemos que toda tentativa do inferno de impedir que a palavra chegue, de impedir que a palavra encontre pouso nos corações e frutifique, nós em nome de Jesus recolhemos agora todo o peso de opressão sobre esta casa, sobre os teus filhos, para impedir que a palavra encontre lugar. Senhor, a tua palavra, o evangelho é o poder. Nós estamos aqui falando de algo poderoso e nós cremos que os teus filhos serão tocados, serão, Deus, semeados nessa tarde, para produzir, frutificar, crescer, romper e serem plenamente satisfeitos no Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, se alguém está com dor, coloca a mão onde você sente dor. Coloca a mão onde você sente dor. Se alguém está com dor, levanta a mão. Alguém está sentindo dor? Quem está do lado, querido, põe a mão nessas pessoas. Quem está do lado, põe a mão nessas pessoas. Quem tiver com dor, levanta, para a gente saber quem é que está com dor. Quem está sentindo dor agora, quem está do lado, põe a mão nos ombros da pessoa, por favor. Põe a mão nos ombros dela, ela está sozinha. Ó. Alguém toque nela, por favor, queridas. Gente, olha para quem está do seu lado. Tem alguém de mão levantada? Se tem alguém, por favor, coloque as mãos sobre os ombros.
Eu não tenho nada para te oferecer, querido. Eu não tenho nada, não depende de mim. A pessoa que está do seu lado, ela carrega o Espírito Santo. É Ele quem faz todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é o poder neste lugar. E pela Tua palavra nós declaramos agora, toda enfermidade, toda dor, pode sair agora em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no Evangelho, há poder na palavra que é liberada neste lugar. E nós declaramos que nada vai impedir os Teus filhos de ficarem em paz neste lugar, para receberem do céu o alimento que o Senhor está trazendo. Toda dor pode ir embora agora em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos agora e aplicamos o sangue de Jesus sobre este lugar. Aplicamos o sangue do Cordeiro sobre todas as extremidades deste lugar, declarando que os teus filhos estão cobertos pelo sangue e, portanto, nas pisaduras de Jesus fomos sarados. Portanto, há cura liberada neste lugar. Receba alívio do Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Quem sentir sonolência está convidado a ficar andando pela igreja. Não perde o que Deus quer fazer. Amém? Queridos, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falava comigo sobre nós olharmos para o outro. Se eu chamar qualquer pessoa aqui, se você olhar para quem está do seu lado, você é capaz de dizer tudo que essa pessoa tem no corpo. Por exemplo, se eu pedir para a irmã ficar de pé, fica de pé, querida. Pode ficar de pé, como você chama? Carolina, fica de pé. Se eu falar para você, fica de costas para mim e de frente para a igreja. Se eu falar para você que tem um papel branco colado nas suas costas, você consegue ver? Não? Ah, mas eu consigo ver tudo em você. Se eu falar para você, é muito fácil, querido, você olhar para o outro, porque você consegue olhar o outro de corpo inteiro. Se eu falar que tem uma marca de batom na tua bochecha, você consegue ver? Consegue? Não, mas eu vejo. Mas eu vejo. Por quê? Porque eu estou de frente e eu tenho a visão do todo. Então eu consigo olhar para o meu esposo e apontar nele qualquer defeito. Fácil. Fácil. Eu vejo ele de frente, de perfil, de costas, da forma que eu quiser. Então eu posso falar o que eu quiser dele porque eu estou vendo. Mas eu disse que é para nós examinarmos a si mesmo. Só que a gente tem a facilidade de reparar no próximo. Porque para a gente olhar para si mesmo, nós precisamos do quê? De um espelho. De um espelho. Então eu não consigo me ver em você. Eu não consigo me ver em você, Carolina. E se eu disser para você que tem algo de errado com você, você vai precisar de um espelho. E quando o Senhor falava comigo sobre o espelho, é porque é muito mais fácil a gente apontar defeitos no outro, mas quando a gente tem que olhar para nós mesmos, o Senhor falava comigo, não dá para eu olhar para mim a partir de outro. Não dá para eu olhar para mim a partir da vida do meu esposo. Não dá para eu olhar para mim a partir daquilo que o pastor ministra. Para eu olhar para mim, eu preciso de um espelho. E olha que interessante. O que é que o espelho reflete, queridos? O que o espelho reflete? A imagem, não é isso? Quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Olha só, em Gênesis fala que nós somos o quê? Imagem e semelhança de quem? De Deus. Ah, então, pastora, peraí. Olha só que interessante. Quando fala de imagem na Bíblia, vem do hebraico tzelem. Tzelem. Hebraico tzelem significa imagem. E essa palavra, ela vem da mesma raiz que é tzel. Tzelem vem de tzel. E tzel significa sombra. Aí eu falo para você, o que é sombra? Quando você já experimentou andar lá, quando você está andando no sol, que você vê aquela sombra andando sempre na sua frente? Sabe quando você está andando? Quando você olha para a sombra... Oi? Ah, minha sombra está na parede, eu não estou vendo... Ah lá. Quando você olha... Ah lá, quando você anda, você vê a sombra. Quando ela está na sua frente, normalmente ela está bem esticada, não é isso? Deformada. Por quê? Porque a sombra reflete uma imagem que é real. Mas a sombra reflete uma imagem perfeita?
Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Tisel, tiselen, sombra. O que isso quer dizer? Que nós somos uma imagem não perfeita de um Deus que é real e perfeito. Só que nós não atingimos ainda a perfeição, porque o dia que nós atingimos, como diz o pastor ontem, a hora que nós formos tudo aquilo que eleva nós à mesma estatura de Cristo, estaremos no céu reinando com Ele. Amém? Então, por que olhar para o espelho? Porque eu só vou conseguir me ver através de um espelho. Porque quando eu olho para o espelho fala de uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. Portanto, eu só consigo olhar para mim através de Jesus. Através de Jesus. Então, o meu parâmetro não é o meu irmão. O meu parâmetro é Jesus. Então, nós não precisamos mais olhar para o vizinho. Nós precisamos examinar a si mesmo. Glória a Deus. Estamos caminhando. Queridos, não foi combinado, mas o meu texto base para a palavra, isso foi só a introdução, amém? Estou brincando. Texto de palavra, Efésios 4. É o mesmo texto que o abençoado do meu marido leu ontem. E nós não conversamos sobre o que íamos pregar. Sabe por quê? Porque a graça de quando nós saímos para ministrar é exatamente essa. É ver o que Deus vai fazer com pessoas diferentes. Porque eu e ele somos completamente diferentes. E aí quando ele começou a pregar ontem, eu olhei para minha sogra e falei, eu não acredito, ele está lendo o mesmo texto da minha palavra. Aí depois eu brinquei com ele, eu falei, a mesma base. Ele falou, e eu nem olhei o que você ia pregar. Mas isso é Deus tratando a igreja. Amém? Se Deus está falando de novo, pode ter certeza que é uma necessidade neste lugar. Amém? Efésios 4, do 11 ao 16, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Esse texto ele é tão rico que eu podia parar aqui e falar, querido, pega na mão do seu irmão, vamos cantar Somos Corpo, assim bem ajustado, cada um fluindo no seu quadrado, não é? Podia parar por aqui, mas vamos esmiuçar. O texto está falando de aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo. Ou seja, nós somos aperfeiçoados aqui, neste ambiente. Porque, querido, ficar em casa sozinho, sem convívio, legal, é fácil, né? Dá para ser santo lá sozinho, dá? Se você não tiver um computador e acesso à pornografia e às tranqueiras da internet, dá para ser santo em casa sozinho. Mas nós somos chamados, queridos, para um aperfeiçoamento. Sabe o que é aperfeiçoar? Tiago, vem aqui um pouquinho. A Bíblia fala que um ferro afia o outro. As tábuas, nós somos o tabernáculo de Deus, não somos? Estou saindo da palavra, mas eu sei o que Deus quer fazer. O tabernáculo, as placas de madeira, elas eram colocadas uma do lado da outra, e elas não eram lixadas, sabia? Mas havia movimentação, e essas placas, elas faziam assim, ó. A Bíblia fala que um afia o outro, que nós nos afiamos. O convívio dentro da igreja vai fazendo as nossas farpas, porque uma madeira que não é lixada, ela tem farpa. Mas à medida que eu estou junto com o meu irmão, as farpas, elas vão saindo, porque nós vamos sendo aperfeiçoados. Querido, só dá para ser aperfeiçoado no convívio, na vida em comunidade. Você não é aperfeiçoado sozinho em casa. Sabe aquele irmão que você olha e fala assim, me tira do sério, está te aperfeiçoando. Está te ensinando.
Está te ensinando. Está te colocando mais perto da estatura de Cristo. Está fazendo você gerar fruto do Espírito. Portanto, é nesse convívio, queridos, que nós somos aperfeiçoados. E aperfeiçoados para quê? A palavra diz que somos aperfeiçoados para edificação do corpo. O que é edificar? Edificar é construir, elevar, fazer crescer. Fizemos aqui, o que teve aqui na primeira dança? Falei, está ligado, Jesus, está ligado. O que tinha aqui? Uma edificação. Não era isso? E havia um fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. Quem é o cabeça do corpo? Jesus. Está tudo ligado. Está tudo ligado. É um só Espírito neste lugar. A edificação do corpo. Verso 15 e 16. Diga assim, diz assim, seguindo a verdade em amor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então está falando de seguir a verdade em amor. Aí fala assim, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Querido, o corpo ele precisa estar fundamentado. Pensa no corpo humano. A gente está falando de crescimento saudável, a gente não está falando de crescer um monstro. A gente está falando que vai crescer o corpo. E quando você olha para o corpo, nós temos cabeça, nós temos olhos, nós temos nariz, e Deus nos fez numa proporção perfeita. Deus nos fez de maneira perfeita. Tanto que quando Ele fez, Ele olhou e falou, muito bom. Tudo era bom, mas quando Ele fez o homem, Ele olhou e falou, muito bom. Então nós somos feitos de maneira perfeita. Mas todos nós sabemos que a ciência diz que o que manda no corpo é a nossa cabeça, não é isso? Todas as funções do nosso corpo, elas funcionam por causa do nosso sistema neural, cabeça. Então, quando fala que Cristo é o cabeça, não adianta querer competir com Jesus. No corpo de Cristo só há uma cabeça, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça do corpo. E não há pastor, não há líder, não há membro, não há ovelha, ninguém que se coloque no mesmo patamar. Este corpo só tem uma cabeça, não é monstro. O cabeça é Cristo. Amém? 1 Coríntios 3, do 7 ao 9 diz, pelo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. É Deus. Então, tudo depende do cabeça, queridos. Sabe aquela coisa de... Às vezes tem gente que acha que a igreja só cresce por aquilo que ela faz. Nós vivemos umas experiências lá em São Paulo. E eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas nós vivemos de pessoas que se sentem extremamente úteis. E elas acham que elas são tão importantes na igreja que tudo acontece por causa delas. Então elas acham que se ela não estiver agindo em todos os ministérios, o ministério não prospera. Ah, prospera, querido, sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. É Deus. E aqui ele fala, olha, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, olha o que a Bíblia diz, não sou eu. O que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores. Guarde esta palavra, cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Que nós estamos num corpo onde nós não competimos, nós cooperamos. Cooperamos. Sabe por quê? Para o sistema do seu corpo, pensa no seu corpo, para o sistema funcionar, tem que haver harmonia. Se a minha mão funcionasse desgovernada da minha cabeça, querido, eu ia me estapear. Mas existe domínio, existe controle, por quê? Porque tem cabeça. Porque tem uma cabeça que funciona e o cabeça é Cristo. E ela funciona. Funciona. Jesus é eficiente, ele funciona. Amém? E aí ele termina esse versículo dizendo assim, dele todo o corpo ajustado e unido, é a partir de Jesus. Você ouviu? Dele, a partir de Jesus, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. De novo a palavra fala em amor. Querido, diga assim, sem amor, nada disso vai funcionar.
precisa de amor. O amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera. A gente usa isso só no casamento, mas não é, queridos, é para o convívio, é para os dons, é para fluir na igreja. Esse amor que sofre, que espera, que suporta, que perdoa, é esse amor. Precisamos dele. E aí ele diz assim, na medida em que olha só, o crescimento e a edificação acontece na medida em que cada parte realiza a sua função. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Isso está no versículo, vou ler de novo, Efésios, versículo, acho que é o 18. 4, 18. Ele fala assim, na medida, essa versão NVI, na medida, ou seja, a igreja cresce, o corpo cresce, quando todos juntos, unidos pelo auxílio de todas as juntas funcionando, ou seja, todo mundo trabalhando, todo mundo funcionando. Eu vou pegar o texto, eu estou lendo na NVI. 4:13? Perdão, 13. Quando todo o corpo junto, na mesma medida, quando nós trabalhamos juntos, o corpo vai crescendo à proporção que todos exercem a sua função. Diga, a minha função é importante. Queridos, unidade é diferente de união. A Bíblia fala aqui de unidade. Quer entender a diferença? Se você pegar um saco e encher ele de batata, nós temos ali a união das batatas. União de batatas, um saco cheio de batatas. Mas quando eu faço um purê, eu tenho unidade. Estou falando de uma coisa só, que apesar de haver individualidade, uma batata se junta com a outra que forma um purê. Existe unidade, ou seja, forma-se uma coisa só. A Bíblia não fala de união, a Bíblia fala de unidade. A Bíblia fala que quando nós nos juntamos, nós precisamos nos tornar uma única coisa, o corpo de Cristo. E ele precisa funcionar. Amém? Então, de novo, nós vemos a palavra amor. E esse amor, ele precisa estar no nosso meio. Crescer à medida significa crescer à proporção em que cada um faz a sua parte. Sabe, queridos, dizem que crescer dói. O meu filho, ultimamente, ele reclama muito de umas dores no pé. Vira e mexe, eu tenho que medicá-lo, porque ele fala, mamãe, o meu pé está doendo, ele chora. Já levei no ortopedista, já fizemos exames, ele não tem nenhum defeito, está tudo bem. E a gente ouve muito, principalmente porque é mais antigo, fala assim, é a dor do crescimento. Tem criança que reclama muito que dói a panturrilha, né? O osso aqui da panturrilha. É panturrilha, né? Isso aqui. Então, eles falam que é a dor do crescimento. Vira para quem está do seu lado e fala assim, crescer dói. Crescer dói. Querido, sabe o que Deus falou comigo ontem? Eu estava aqui compartilhando com a Elisandra, porque a gente fica trocando figurinha do que Deus está mostrando. Falei, quando eu estava preparando a palavra, o Senhor falava assim para mim. Quando nós fazemos pão caseiro, o que você faz para o pão? Antes de pôr a massa para crescer, o que você faz? Sova, né? E você sova assim, ó, brincando de massinha? Quem sova pão sabe a força que tem que fazer, não é isso? E quanto mais sovadinho ele é, mais ele cresce. E a árvore, para crescer, ela precisa do quê? De poda. Dói crescer. Dói. É um processo. É um processo. E quando a gente fala de corpo de Cristo, querido, Paulo, lá em capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala do corpo, e esse texto é lindo, porque ele diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do verso 12 diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, olha a unidade aqui de novo, uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Olha só, ligando ao texto de Efésios, que só há um Espírito. Aí ele diz assim no verso
verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Isso é uma pergunta na palavra. Se todo mundo fosse profeta, aonde estaria a igreja? Vocês viram o pastor dizendo ontem. Se uma igreja fosse entregue na mão de profeta, querido, o profeta ele tem o poder de levantar e rapidinho ele destrói uma igreja. Todos somos proféticos, mas nós precisamos entender, queridos, que há um lugar no corpo, e quem define isso é Deus, não é você. Quem escolhe que parte é, não é você, é Deus. A Bíblia diz que Deus dispôs cada parte deste corpo, cada membro, como Ele quis. Portanto, não fui eu que escolhi estar aqui, não foi você que escolheu estar aí, não fui eu que escolhi esse chamado, foi Deus que escolheu. Não foi você que escolheu ser músico, não foi você que escolheu ser intercessor, foi Deus que te escolheu. Deus tem algo específico para cada um de nós dentro do corpo, queridos, porque todos nós somos úteis nesse corpo. Temos utilidade no corpo. Aí continua dizendo assim, versículo 20, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Alan, você é indispensável, viu, querido? Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Aleluia! Eu não preciso explicar, queridos, eu nem preciso explicar. O Senhor está dizendo que cada um de vocês, individualmente, Deus preza pelo individual. Deus não te trata como massa. Deus zela pelo seu individual, pelo seu particular, pelas suas individualidades. Mas Ele diz que no corpo, quando nós estamos inseridos no corpo, existe unidade. Nenhum é mais importante do que o outro. Todos precisam funcionar juntos. Juntos. Não tem mais honrado, menos honrado. Quando nós estamos inseridos no corpo, a dor do outro é minha dor. Experimenta bater o dedinho no canto do sofá. Experimenta. Você acha que seu dedinho não tem utilidade nenhuma, né? Até você bater ele na quina do sofá. Dói a alma, não dói? Ah, então ele tem importância no corpo. Ele sente também. Sabia que ele sente? Sabia que o dedinho também tem sensibilidade? Dizem que quem não tem o dedão do pé perde o equilíbrio. Você sabia disso? Olha, e você acha que seu dedão não tem função? Ou você achava que era só para calçar uma sandalinha? Todos temos importância no corpo de Cristo. Não há mais importante ou menos importante. Ah, querido, pergunta para quem está do seu lado, quem é você no corpo? Sabe o que eu acho lindo nesse texto? O verso 15 diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. O Senhor falava comigo neste texto e dizia assim, sabe aquela pessoa que Deus chamou ela para ser mão? Mas ela não quer ser mão, ela quer ser pé. Ela não quer ser mão, ela quer ser pé.
O versículo diz assim, ó, se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, ele continua dizendo assim, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu não quero ser aquilo que Deus me chamou para ser dentro do corpo de Deus, eu continuo fazendo parte do corpo de Deus, eu continuo inserido na estrutura do corpo, porém, estou como parte morta, não exerço função. Ou seja, quando eu almejo o lugar do meu irmão, eu não fluo naquilo que Deus me chamou e me capacitou para ser. Aí eu continuo sendo a parte do corpo, mas eu sou peso morto no corpo. Porque o Senhor me chamou para ser mão, mas eu quero ser pé. Então eu não ajo como mão, eu inativo a mão. Eu inativo, por quê? Porque eu sou mão, mas eu não quero ser mão, eu queria ser pé. Eu queria ser pé, então eu não ajo como mão, e eu paro de agir como mão. Queridos, nós precisamos entender a seriedade disso. Toda vez que eu desejo o lugar de alguém, que eu almejo a posição de alguém, eu estou deixando de fluir naquilo que Deus me chamou para fazer. E aí eu me torno inativo no corpo. Inativo, eu não produzo o que eu precisava produzir. Por quê? Porque eu estou preocupado em ser o que o meu irmão é. E queridos, no corpo, a palavra diz que há espaço para todos. Todos. Você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Somente sendo cheios do Espírito Santo, e é aqui que nós vamos entrar, somos capazes de funcionar dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque quando eu entendo que eu estou cheia do Espírito Santo, o Espírito me revela a vontade do Pai. Porque é o Espírito que me faz saber aquilo que está no coração do Pai. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo me diz, é aqui que você precisa fluir, é aqui que você precisa andar, é aqui que você tem que transitar. E aí quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu paro de olhar para quem está fazendo do meu lado e faço aquilo que Deus me chamou. Mas eu só faço isso cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito me enche de amor, o Espírito me dá destino, o Espírito me mostra para onde eu tenho que ir. É só com a vida guiada pelo Espírito, porque senão, queridos, nós vamos entrar no caminho da competição. E nós não somos competidores, nós somos cooperadores. Aleluia. Quando Maria e Isabel se encontram, esse texto é muito interessante. Quando elas se encontram, Isabel está grávida de João Batista. Maria tinha acabado de receber o anjo falando que ela estava gerando Jesus. Então Maria está lá com Jesus no ventre e Isabel com João Batista. E aí Maria vai lá visitar Isabel. E a Bíblia diz que quando ela chega, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou no seu ventre. E Isabel, prestem atenção no texto, isso está lá em Lucas, do 39 ao 45. Aí fala assim que o bebê se agitou, e olha que lindo texto, fala assim, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz, ouça, e em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, mas porque sou tão agraciada a ponto de visitar-me a mãe do meu Senhor. Queridos, você não entendeu, olha que precioso, quando Isabel olha para Maria, o bebê se agita na barriga dela, e a Bíblia diz que ela é cheia do Espírito Santo. O que isso quer dizer para mim e para você? Que a partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou capaz de reconhecer na vida do outro, aquilo que Deus está fazendo. Eu consigo me alegrar porque Deus está prosperando, porque Deus está derramando dons, porque Deus está fazendo um ser movido em oração por cura, é o outro que se move ali, e eu olho e falo, uau, eu consigo me alegrar. Por quê? Porque eu estou cheia do Espírito Santo. Porque essa é a graça, quando nós nos juntamos, queridos. É aquilo que o pastor Tiago disse ontem. Vai um e ora, não aconteceu nada. Vai o outro e ora, não aconteceu nada. Um regou, um plantou, o outro regou. Mas quem deu crescimento? Deus. Porque ninguém é melhor no reino, quem faz é o Espírito. Por isso precisamos ser cheios do Espírito.
A partir disso, a Bíblia diz que Isabel fala: bendita é você entre todas as mulheres. Sabe o que ela faz? Ela reconhece aquilo que a outra está carregando. Ela reconhece o que a outra mulher estava carregando. Mais do que isso, quando ela fala assim no último versículo: mas por que sou tão agraciada em vir me visitar a mãe do meu Senhor? Ela reconhece, com nobreza, ela fala assim: olha que graça, você veio me visitar. Olha que honra, quem está aqui? É isso, queridos. Mas isso só acontece quando somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. É só sobre a revelação do Espírito Santo que eu alinho quem eu sou no reino de Deus. Quando a gente aceita Jesus, e vocês me viram aqui na outra conferência. E sabe, pastor, o que Deus falou comigo? Vocês fizeram uma conferência e o tema daquela conferência era guiados pelo Espírito. E eu me lembro que naqueles dias foram dias de muito derramar do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque só sendo cheio do Espírito vem o crescimento. Não é à toa que depois de ser cheio, guiados pelo Espírito, hoje nós estamos aqui para falar de um crescimento sadio. O crescimento só acontece quando somos guiados pelo Espírito. Aleluia. Você pode ser uma batata, mas quando nós nos juntamos, queridos, nós somos um purê. E aqui é tudo igual. Aqui é tudo igual, existe unidade. Aleluia. Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Quando eu sou cheio, eu me permito ser guiado, ser conduzido por essa voz. E o mesmo texto de Efésios 5, no verso 15 ao 21, fala da vida em comunidade. Olha que interessante. Efésios 5:18 fala: enchei-vos do Espírito. E em seguida ele fala da vida em comunidade. Sabe por quê? Porque para a gente conseguir viver em comunidade de uma forma sadia, é necessário ser cheio. É necessário ser cheio do Espírito. A vida em comunidade, querida, depende do Espírito Santo. E sabe o que é lindo nesse texto de Efésios 5? Que aí ele fala assim, no 18 ele fala: enchei-vos do Espírito. Aí ele vai falando da vida em comunidade. E aí lá no verso 21 ele termina assim: sujeitem-se uns aos outros. Sujeição só é possível para quem é cheio do Espírito Santo. Sujeição só acontece por quem é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Como parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo está querendo trazer sobre nós hoje o entendimento de que todos nós carregamos algo especial.